Familiares de Jorginho chegam ao Rio de Janeiro para assinar contrato de aluguel de casa. Isso mesmo. Flamengo dá show, amassa o Corinthians. Palmeiras é atropelado por 1-0 pelo Bahia. E no final, segue o líder. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, meu filho. Não custa nada, é de graça, porque um flamenguista de verdade apoia o outro, simples assim, clicou no like, se inscreveu. Abençoado, fala o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que é o líder do Brasileirão e vai continuar até o final. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos, meus amigos. Nosso Mengão deu show em pleno Maracanã, 4-0, fora o baile. Poderia ter feito mais? Sim, mas ali os jogadores também, né? Quando vê que o outro time já não mostra mais nenhuma reação, que não tem perigo nenhum, os jogadores entre si ali, eles respeitam o profissionalismo e começam a segurar o jogo. Então por isso não são mais gols. Nós vamos ao principal detalhe desse vídeo aqui, que é a informação trazida pelo Mauro Santana. Ele traz uma matéria seguinte, que os familiares do Jorginho estariam no Rio de Janeiro para assinar o contrato do aluguel da casa onde o Jorginho vai morar com todos os seus familiares. Isso mesmo, cada dia mais avança a situação entre Jorginho e Flamengo, algo que já está há muito tempo concretizado aí, a contratação do Jorginho. Só que o Flamengo ainda não pode anunciar porque ainda existe o contrato do Jorginho com o Arsenal. Mas já tem até data para o jogador desembarcar no Rio de Janeiro. E seria, mais precisamente, até o dia 2 de junho. Isso mesmo, meus amigos. Mas pode ser antes, sim. Por que pode ser antes? Porque semana passada tivemos a reunião aí do João dos Santos, que é o empresário oficial do Jorginho. Ele esteve em reunião com o Arsenal, com a Arteta e companhia. Nessa reunião ele pediu a rescisão amigável adiantada do Jorginho. Porém, o Arsenal sinalizou positivamente para isso acontecer. Há detalhes ali finais que podem acontecer até essa semana. A gente está falando que vai ser em junho, mas pode ser que a rescisão ocorra essa semana e semana que vem o Jorginho esteja chegando no Flamengo. Qual que são os detalhes que faltam? Primeiro, ele está com uma pequena lesão aí que poderia voltar hoje aos gramados a treinar. Mas parece que já teve uma reviravolta aí que vai aguardar mais uns dias para ele voltar a treinar. Outro detalhe é que ele tem um bônus de final de contrato para receber no Arsenal, é de 1,5 milhão de euros. E o Arsenal, né, quando viu aí que o Flamengo está muito interessado, sinalizou da seguinte forma: a gente libera, mas aí esse bônus aí como é que fica? Então a expectativa de que o Flamengo pague esse bônus para que o Jorginho saia rapidamente e amigavelmente. E há uma expectativa também que o Flamengo pague parte desse bônus, mais o salário restante dele lá com o Arsenal, e o Arsenal paga outra parte do bônus, já que ele jogou a maior parte do tempo lá, né? E ocorra aí essa rescisão amigável para que ele possa vir para o Flamengo quanto antes. Mas de qualquer forma tem que esperar sarar essa lesão aí. Por quê? Porque ele tem contrato, né, galera? Se o cara sai lesionado, depois no futuro ele pode processar o Arsenal e ganhar um dinheiro. Então tem que esperar de qualquer forma essa lesão ser confirmada aí, que foi sanada, que foi sarado. Sarou, não tem mais lesão, aí sim pode assinar o pré-contrato com o Flamengo. Pode rescindir lá para assinar o pré-contrato, não, para assinar o contrato de vez, porque aí já não tem mais vínculo nenhum com o Arsenal, estando livre, já pode assinar lá no meio do ano, estrear com a camisa do Flamengo aí, já no Super Mundial de Clubes. Então o Flamengo pretende anunciar o Jorginho até o dia 6 de junho, lembrando que caso no dia 2, fica uma semana, uns 5 dias, né, mais ou menos aí, de lua de mel, vem, assina, o Flamengo apresenta e o jogador viaja para os Estados Unidos junto com o nosso Mengão, para fazer festa lá, para ser campeão, quem sabe, né? Mas para fazer uma festa boa e conseguir o melhor possível com o nosso Mengão no Super Mundial, primeiro Super Mundial, e o Flamengo fazer bonito. Dá para fazer? Dá. Agora vamos falar então do jogo de ontem. O que aconteceu no jogo de ontem? Ontem o Flamengo, eu já tinha trago essa pré-escalação antes, porém muita gente estava cravando que não entraria o Pedro e sim o Bruno Henrique, e não entraria o Cebolinha e sim o Michael. Chegou na hora, estavam os dois ali, Cebolinha e Pedro. Então vamos começar aí, ó. O Rossi teve seguramente no gol, até foi pouco acionado, mas quando foi acionado, estava lá para garantir o nosso placar.
certo? Na lateral direita, o Wesley voltou a jogar bem depois que voltou da seleção brasileira. Foi a melhor partida do Wesley. Jogou muito bem, tá? Jogou ali com raça, com vontade, deu um show à parte. Aí você vai pra zaga. A dupla Leléo ontem também teve impecável. Os dois jogando muito. Né? Tem aquela situação que o Flamengo deixa o time ficar um pouco com a bola no seu campo de defesa e os zagueiros ficam descansando, dá super certo. E os dois zagueiros, nota 10. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, ontem, fez uma das suas melhores partidas desde que ele está no Flamengo. E não é porque venceu, não. É porque ele tem altos e baixos. Teve uma temporada que ele esteve bem, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira. Mas ontem ele fez uma partida muito segura, até defensivamente. Sem contar que apoia muito o ataque. Então o Flamengo está aí muito bem respaldado na lateral esquerda, principalmente. Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. Só que na lateral esquerda a gente tem três laterais, né? Matias Vinha, que está voltando, já está treinando, deve voltar antes do prazo, assim como o Pedro. Tem o Alexandre, que daqui a pouco também vai estar voltando. E tem o Ayrton Lucas, que seria a terceira opção, mas está jogando bem para Dedéu. Essa é a verdade. Na volância, dispensa comentários, mesmo assim eu vou comentar, porque esse cara me empolga. É o Ayrton Lucas. E tem um detalhe de bastidores aí, segundo jornalistas do Globo, depois das partidas, Ayrton Lucas costuma até vomitar de tanto que ele se entrega dentro de campo. Ele passa mal. Mas o cara ontem jogou mais uma vez uma excelente partida. E ele é interessante, porque às vezes você acha que ele está meio disperso do jogo. O jogador está vindo, parece que ele não está nem observando. Daí a pouco ele dá um bote, toma a bola e arma o contra-ataque. Um detalhe, já são 2 partidas que ele não toma cartão amarelo. Ele é um jogador que está sempre levando cartão amarelo. E no Brasileirão é a segunda partida que ele não toma cartão amarelo. Isso é interessante também, a evolução. Mais à frente, De La Cruz. Parece que De La Cruz, depois que ficou sabendo que o Jorginho está chegando, resolveu jogar bola. Mas a verdade é que o planejamento do Felipe Luiz aí começa a dar certo, né? Tá poupando os jogadores, cadenciando a minutagem ali, né? Para poder ter aquele respaldo. O jogador está sempre bem fisicamente, recuperado. E isso está dando certo. De La Cruz jogou ontem uma partida, o fino da bola, impressionante que jogou o De La Cruz. Inclusive no gol que o Pedro faz ali, naquela falha da defesa do Corinthians. O que aconteceu? O De La Cruz saiu correndo com doido em direção ao gol, pressionando. O Hugo Souza vai sair com a bola sobe e o Pedro espertamente, prontamente, atentamente faz aquele belo gol, né? Então é oportunismo de atacante, centroavante, show de bola. Mais à frente ali o De Arrascaeta está vivendo sua melhor fase física desde que chegou ao Flamengo, né? Já é a terceira partida consecutiva que ele joga bem e joga para frente, inclusive é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. Então isso aí vem chamando a atenção, que ele nem é de fazer tantos gols. E ele na zona mista ali, né, foi indagado pela repórter lá sobre essa nova situação de ser o artilheiro do Brasileirão. E ele disse o seguinte, que não se preocupa com isso, que o negócio dele é ajudar os companheiros, que ele está ali para servir. Show de bola. E ele falou isso com uma cara bem serena, com um ar assim de bastante verdade, não está nem um pouquinho preocupado. Ele não está sendo vaidoso, ele não é vaidoso, ele está preocupado com a equipe, show de bola. E o Gerson faz uma partida segura, aquele estilo de sempre, prende a bola, consegue dar uma potencialização no Wesley passando pela ponta, então fez mais um belo jogo. Felizmente, ontem poderia ter feito um gol se o Pedro, na hora que deu aquela canetinha ali, aquele drible ali, sensacional. Se ele toca, o Gerson poderia ter feito o gol, mas eu ainda acho que o Gerson não faria, porque o Gerson para fazer gol ele é difícil. Mas jogou muito bem. Cebolinha arrebentou ontem, já logo no início do gol. E como a gente já tinha falado há muito tempo aqui, né? Quando faz o gol no início, as coisas mudam. E o Felipe Luiz também falou isso. Se fizer o gol no início, ajuda demais e muda o desfecho da partida. Cebolinha fez aquela jogada que ele sempre faz, cortou para dentro, veio rabiscando, chutou e fez um golaço. Abriu para cá, ajudou muito o Flamengo, mostrou aí também está 100% recuperado, que dá para confiar no Cebolinha. E aquela história, ele mesmo falou, né, na reportagem, que no futuro próximo ele estaria voltando para o Grêmio, mas ele já está tentando renovar com o Flamengo, então aquilo ali também pode ser sido para valorizar a sua renovação. A verdade é que ele jogou muita bola. E o Pedro, abençoado Pedro, o Flamengo é um time abençoado, porque o Pedro é o nosso jogador. O Pedro ontem, no fino da bola, oportunista, fez aquele gol. Depois teve um outro lance lá que ele saiu de branco, até que eu falei que podia ter tocado pro Gerson, mas não tocou, mostrando ali muita qualidade. Teve uma outra lá que ele podia ter feito também, mas ele preferiu dar de calcanhar ali, que ele achava que o Cebolinha ia acompanhar.
não acompanhou, mas jogou muita bola, está recuperado. Aquilo que eu também já falei nesse canal aqui, tá? Quando muita gente cravava que era cedo para o Pedro voltar, eu falava, ó, cada ser humano reage de um jeito às lesões. Nós não somos feitos igual robô em série, igual carro. Não somos feitos em série. Não vai dar o mesmo defeito e precisar do mesmo tempo para recuperar, para ser ajustado a mesma peça. Cada um lesiona e volta no seu prazo. Pedro se dedicou na manhã, na tarde no Flamengo e à noite se dedicava em casa. Sem contar que o Pedro é um cara religioso, a religião ajuda o cara a ser mais responsável, ajuda o cara ali a ser mais disciplinado, e o Pedro foi e está aí abençoado. Ontem mostrou que está 100% recuperado, calando a boca aí de médicos que chegaram falando que ele poderia voltar, mas que daí a pouco poderia se lesionar logo em seguida. Não, chegou, jogou o fim da bola, tá bem, se Deus quiser vai continuar, deve ser poupado no próximo jogo, e é isso aí. Aí muita gente questiona, né, por que o Neymar não volta das lesões igual o Pedro? Porque o Neymar, quando ele está no extracampo, ele tem muitos compromissos de agenda acabam atrapalhando, e ainda tem que o cara gosta de curtir, né? Não tem nada de errado nisso, mas acaba atrapalhando um pouco no físico. Então com isso a gente tem Pedro 100% recuperado, Flamengo embalado, segue o líder mais do que nunca e show de bola. Esperto foi o Memphis Depay, que começou a mancar e pediu para sair. Mais esperto ainda foi o Dorival Júnior, que só vai assinar o contrato hoje, depois do jogo contra o Flamengo, ou seja, essa derrota não cai nas costas dele. Então teve muita coisa boa acontecendo no jogo de hoje. Quinta-feira o Flamengo vai botar um time mais do que misto, deve ser a primeira vez que o Flamengo vai colocar alguns jogadores aí jogando junto, no caso o Cleiton, deve ser a primeira vez, Diogo também deve estar na zaga. Na lateral direita deve começar o Varela, na lateral esquerda deve continuar o Ayrton Lucas. Então o Flamengo vai fazer várias mexidas. Everton Araújo deve estar no time titular para quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba lá no Maranhão, casa que vai estar lotada, estreia do Flamengo aí na Copa do Brasil. No ataque ali deve ser um outro time, deve estar ali Plata e Juninho, então vai ter muita mexida. Nós vamos ter paciência, porque jogo é assim mesmo. O técnico, ele disse lá, né, as pessoas ficam dando ouvido aos jornalistas e os youtubers que metem o pau, mas a verdade é que ele analisa jogo por jogo e ele sabe o que tem que ser feito. Então vamos dar essa credibilidade aí mais do que merecida, que até agora aí na temporada continua, né, tendo mais títulos do que derrota, e nas últimas 5 partidas ele nem gol sofremos, apesar da gente fazer poucos gols, mas se pegar a verdade ali, a gente fez até mais gols do que os adversários. E é isso aí, abençoado Fla, aqui é nosso Flamengo, tá com o dedo no like e se inscreve, tamo juntão, fui, valeu amigos.